Pergunta do Matheus: existe uma outra maneira de se fazer uma crítica ao liberalismo? Lembrando que o liberalismo é a filosofia que sustenta todo o modo de produção capitalista, né? Eu levei um bom tempo, tipo uns 10 segundos, não, menos, uns 5 segundos, em silêncio e, né, escovando a barba com a mão assim, falei, cara, que pergunta embaçada você me fez. Como a aula estava no fim, eu sugeri que ele esperasse para o próximo encontro, até porque eu senti que eu precisava buscar outras fontes de informação. Um amigo próximo a mim, na época, tinha lido um artigo de um antropólogo em que ele citava um caso bastante curioso de uma tribo da selva amazônica, uma tribo de caçadores e coletores, uma sociedade humana, né? Vamos lembrar disso antes de tudo, uma sociedade humana. E que, obviamente, tinha uma religiosidade inerente àquela trajetória histórica daquela sociedade. Eu não me recordo da referência, eu vou tentar entrar em contato com esse amigo que eu não vejo há muito tempo para ver se ele lembra para mim desse texto. Eu só sei que esse texto, quando a gente conversou sobre ele, rendeu horas de papo. Assim, foi muito bacana e eu vou tentar resumir isso um pouco para vocês. Porque isso foi na mesma época em que o Matheus tinha feito a tal pergunta que me deixou impactado. Bom, o texto falava de uma tribo de caçadores que dependiam da caça para comer carne, né? E também falava de um aspecto bastante peculiar da religião dessa tribo. Nessa tribo, o homem que caça um animal não pode comer o animal que ele caçou. Porque eles entendem que ser humano e animal possuem espíritos. Se você mata o animal, você liberta o espírito que desenvolve uma fúria contra o caçador, porque o caçador tirou-lhe a vida, certo? Portanto, esse espírito quer vingar-se. Só que ele só consegue interagir, esse espírito desse animal, morto na caçada, só consegue interagir com o seu corpo material. Ele não consegue interagir no mundo material com outros corpos. Entendeu isso? Então, se o caçador consumir a carne do animal morto, o espírito desse animal morto pode interagir nessa carne que foi consumida e prejudicar o caçador. Portanto, nessa crença religiosa, se eu sou caçador, eu não posso comer. Ah, mas o que você vai fazer com o animal caçado? Ué, eu ofereço para outras pessoas comerem. Porque o espírito só pode se vingar em cima de seu assassino. Tá, e se eu, caçador, quiser comer carne? Ué, outro caçador caça e dá a carne dele para mim. Olha que interessante, né? É uma sociedade cujo bem material para sustento mais relevante é a carne, tá? É a carne do animal caçado. E tem uma praxis religiosa que impede você de fazer o acúmulo desse material. Você tem que caçar, ou seja, produzir comida, mas não é para você, é para o tecido social inteiro. E o tecido social trabalha também para caçar para você. Ah, André, mas não tem nada a ver isso, pô. Mano, a gente está falando de um negócio que envolve produção de alimento retirado de um ambiente, de um oikos, de um eco, para sustentar uma comunidade. Isso é economia, pura e simplesmente falando. Tá? Isso é economia, pura e simplesmente falando. Ah, mas não tem nada a ver, né, fundamentar uma prática econômica a partir de uma percepção religiosa. E o que é o calvinismo? O que é o luteranismo? O que é o cristianismo católico? O cristianismo católico, lá na Idade Média, Deus fez o mundo dividido em clero, nobres, camponeses e servos. Camponeses trabalham, clero ora, nobres guerreiam. Não é uma percepção religiosa que movimenta toda uma estrutura de trabalho para produzir comida? E o calvinismo? Não, você pode
pode acumular bens materiais que você vai para o céu. Se vocês pararem para perceber, boa parte das nossas concepções econômicas, elas estão diretamente atreladas a percepções religiosas. E aí vem a pergunta, isso é natural? Tá, mas onde é que eu estou querendo chegar com isso tudo? Eis a questão. É natural Deus dividir a sociedade em 3 classes? Funciona para aquela tribo amazonense? É natural a crer que um animal tem espírito e que ele pode se vingar de mim caso eu coma a carne dele? É natural. Lembrem-se, a ideia de natureza pressupõe que a ideia de lei natural, presente no pensamento liberal, pressupõe que existe uma regra a priori que determina que você tem direito à vida, liberdade e propriedade. Inclusive você tem direito a acumular propriedade através do seu trabalho. Peraí, é natural isso? Será que isso, já que é natural, veja, quando eu penso em natural, eu estou pensando na lei da física. Né? Que não importa em qualquer lugar do universo, vai sempre existir força da gravidade. Não importa. Isso é natural. Isso está muito além da minha capacidade de intervenção. Não é porque eu quero que essa caneta voe, essa caneta aqui, ó, que ela vai simplesmente obedecer a minha vontade, porque é natural que ela caia. Isso é uma lei que eu não tenho a menor capacidade de regular. Agora, isso vale para relações sociais? Essa é a pergunta. Foi isso que eu propus para o aluno. E então, eu sugeri pensar numa outra modalidade de crítica ao pensamento liberal. Se for para a gente fazer uma crítica ao pensamento liberal e fugir do marxismo, ótimo, vamos nessa, tamo junto. O liberalismo é profundamente uma grande crença de matriz religiosa cristã, anglicana, calvinista. É preciso deixar bem claro esse ponto de origem, né? O que não significa que ele seja efetivamente natural. Se você parar para pensar, quando nós, seres humanos, andávamos, né, de continente em continente, caçando e coletando, dividindo a caça em uma coletividade de caçadores e coletores, lá na época pré-histórica, existia o conceito de Deus? Existia crenças religiosas, com certeza. A gente pode detectar que o homem acredita em coisas imateriais a partir do momento que a gente consegue detectar que ele fez enterros ritualísticos. Isso significa que ele pressupõe que depois da morte daquele corpo existe alguma coisa. Rituais funerários mostram que a gente começa a pensar em coisas que não existem materialmente. Isso é bem normal nas sociedades humanas, ainda que isso se manifeste de maneira muito diferente de sociedade para sociedade. Mas eu me refiro aqui àquilo que os pensadores liberais entendem como direitos naturais. O direito à vida, por exemplo. Eu, particularmente, sou um defensor da vida por uma percepção humanística, mas não por uma percepção liberal. Eu acredito que todo humano quer ficar vivo. Eu quero ficar vivo, você quer ficar vivo. Então, o consenso entre eu e você é que a gente monte uma regra para que a gente não se mate. A ideia é contratualista. Tá? Daí surge o governo. Mas isso não foi construído a partir de uma percepção de que todo mundo tem um direito natural. Veio uma tábua dizendo você tem o direito de liberdade de expressão. E essa tábua veio pela mãe natureza. Não tem. Então eu parto do princípio que é possível você fazer uma crítica ao pensamento liberal utilizando uma linha argumentativa baseada na antropologia, que entende que regras sociais são frutos de construção que estão sempre andando no processo histórico. Né? Não há nada, por exemplo, que diga que naturalmente a mulher é intelectualmente superior ou inferior ao homem. Não tem na natureza isso. Assim como a natureza não pressupõe a ideia de propriedade. Né? Mas o cachorro guarda o osso. Não, é instinto de sobrevivência, filho, não é propriedade. Ele não está acumulando aquele osso para depois revender em época de escassez com preço hiperinflacionado. Falou, valeu? Então é essa a ideia que eu queria jogar para vocês. É possível fazer uma crítica ao pensamento liberal sem recorrer ao pensamento de esquerda, sem recorrer ao marxismo. Falou, valeu, aquele abraço, até a próxima.